Meus amigos, muito boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua santa paz. O mês de dezembro, ele é assaz especial para todos nós, em relação aos quais a mensagem do Cristo já nos causa um sentimento especial. Nós que conhecemos Jesus, temos um grande privilégio, porque ao ouvir as suas histórias e recorrer ao Evangelho, ter proximidade com o seu grande exercício de amor, Ele que veio compadecido de nós, criaturas humanas ainda muito imperfeitas, e nasceu numa manjedoura muito simples, entre animais, depois de uma caminhada bastante dificultante por parte de Maria e de José. Essa mensagem do Cristo, em especial no mês de dezembro, comove-nos de uma forma muito especial e particular. Nós vimos que entre os nossos irmãos da nossa sociedade, mesmo aqueles que não se dizem cristãos, que têm alguma religião qualquer, mesmo os ateus, é inegável que nessa época nós ficamos particularmente mais sensíveis às dores humanas, mais sensíveis e aproximados às relações familiares que passamos o ano inteiro sem falar, sem lembrar. Essa época nos suscita essa reunião e nada disso é por acaso. Em especial o que a gente faz nessa época, principalmente no dia 25 de dezembro, que nós elegemos para celebrar o nascimento de Jesus, costumamos nos reunir em volta de uma mesa na ceia natalina. E esse momento é muito especial porque Jesus, inclusive, fez isso com os seus apóstolos, com a sua família do coração. Ele sempre suscitou-nos a esse sentimento de fraternidade. Jesus sempre colocou os laços de convivência e de afeto humanos como condição fundamental para que nós alcançássemos a Deus. Ele nunca disse que o seu Pai estaria nos templos sagrados, mas que Ele faria morada no templo dos nossos corações se nós tivéssemos a boa vontade de deixar que os nossos bons sentimentos pudessem fazer esse crescimento interior. Jesus, portanto, fazia um convite que até hoje permanece, para que nós possamos olhar mais para nós mesmos e assim poder olhar para o outro. E olhando para nós, para aquilo que a gente tem de melhor, porque não obstante as nossas imperfeições e mazelas, nós temos muitas virtudes, temos muitas conquistas, porque tal qual Cristo, a nossa essência também é divina, também é humana, que assim, com gratidão, pudéssemos também olhar para o outro, vendo no outro aquilo que ele também tem de melhor. Mas cumpre ressaltar os excessos. A nossa sociedade, ela é marcada por excessos. A nossa sociedade é profundamente narcísica, ególatra, tem uma espécie de gozo, de prazer em aparecer. E o banquete, em especial, antropologicamente, é muito frequente na sociedade humana. Desde a Idade Antiga, na antiga Mesopotâmia, os mesopotâmios costumavam fazer grandes banquetes apenas entre a aristocracia, a oligarquia da época. Os escravos ficavam de fora, logicamente, e os grandes banquetes eram símbolos de prestígio. Então não era necessariamente uma oportunidade de confraternização, de fazer com que a gente tivesse um momento juntos, olhando uns para os rostos dos outros, ouvindo aquilo que talvez a gente tenha passado o ano todo sem ter coragem de dizer e que agora, desvelados, sentados numa mesa, todos à mesma altura, olhar com olhar, nós temos a condição de, pela primeira vez, talvez, confessar os sentimentos íntimos que povoam os nossos corações. O banquete sempre foi uma prova de ostentação, não uma oportunidade de confraternização. Mas no povo hebreu, em especial, os banquetes também eram utilizados para comemorar farturas, para comemorar o sucesso na lavoura, para adorar a Deus. A gente vê, por exemplo, as ceias em ocasiões e festas como a Páscoa, como um festim de núpcias. O próprio Jesus
já falou sobre banquetes em algumas de suas parábolas. Então, a reflexão que nós pretendemos fazer essa tarde não é especificamente no banquete. Nós podemos fazer quantas ceias nós quisermos, mas a reflexão fica na posição íntima de cada um de nós perante o banquete. Como está o nosso coração? Como está a nossa entrega para aquele momento? O que a ceia, o Natal, essa festa, essa celebração significam para cada um de nós? É basicamente sobre isso que nós queremos fazer a reflexão dessa tarde. E para tanto, nós vamos recorrer a uma das passagens talvez mais belas de todo o Evangelho, o 2º capítulo do Evangelho de Mateus. Neste capítulo, Mateus fala sobre a motivação da celebração do Natal. Ele fala sobre o nascimento de Jesus, e em especial sobre um fenômeno astronômico que ainda hoje os nossos cientistas não conseguem chegar a uma posição unânime. Os cientistas ainda se debatem se a estrela de Belém foi uma aparição do cometa Halley ou de outro astro, coisa que eles vêm investigando ao longo dos tempos e que até agora não chegaram a alguma definição. O espírito Amélia Rodrigues, na obra Luz do Mundo, vai dizer: nós consideramos justas todas as hipóteses levantadas pelos nossos cientistas, mas preferimos ficar com a tese de que Jesus é a constelação dos astros divinos reunidos, ergastulados na forma humana. E a estrela de Belém nada mais foi do que o rastro luminescente da sua imersão no corpo físico no planeta terrestre. O nosso Cristo, o nosso Messias divino, não poderia ter vindo à Terra numa ocasião mais particular. Uma ocasião em que receberam uma espécie de paz intrigante. As guerras temporariamente se calaram. As pessoas começaram a ficar mais melancólicas, mais ensimesmadas, mal sabendo elas de que junto com Cristo acompanhavam-no uma corte angélica que viam observar, agradecer e recepcioná-lo nesse mundo de provas e expiações. E tudo isso ele fez compadecido de amor por nós, humildes criaturas humanas. Mas no texto de Mateus, ele vai observar que esse rastro luminescente, anotado pelos historiadores e que até hoje aguça a nossa curiosidade, foi suficiente para indicar aos reis magos a localização exata da manjedoura onde o Cristo nasceu. E lá foram eles oferecer os seus presentes, ouro, incenso e mirra, para comemorar a vinda do Messias. E o interessante desses presentes, a Bíblia de Jerusalém vai anotar, é que cada um deles tem uma interpretação simbólica muito interessante. O ouro simbolizando a realeza de Jesus, que não era material, era sobre-humana. O incenso representando a divindade, o Espírito Divino, o Verbo que se fez carne, nos dizeres do apóstolo João. E a mirra é uma mirra que também foi presenteada a nós. A mirra, ela tem propriedades cicatrizantes e anestesiantes. Lembravam da forma como Jesus deixaria o mundo, de chagas abertas numa cruz de ignomínia, em que a mirra era o medicamento necessário e disponível na época, a fim de ajudar na cicatrização das dores. Nós também podemos usar a mirra com que Jesus foi presenteado. Quando mesmo sentados à mesa numa ceia de Natal, perante os nossos familiares, em relação aos quais nós ainda temos mágoas, ressentimentos, ou que nos feriram mesmo, nós podemos passar a mirra crística para poder cicatrizar essas chagas dolorosas da nossa alma e permanecer no exercício de fraternidade durante a ceia e durante todos os dias da nossa convivência. Veja que Jesus, em momento algum, apartou-se das criaturas humanas. Ele a todos os instantes permaneceu. Não obstante aqueles leprosos
curados não terem voltado para agradecer. Voltou apenas um samaritano. Não obstante ele ter passado toda a sua vida ensinando os seus apóstolos e no momento decisivo da sua promessa, efetivamente eles terem abandonado, o traído ou o negado. Jesus não buscava por recompensas. O seu amor, o seu benefício, o seu alimento, disse ele, era sempre fazer a vontade do nosso Pai. E é isso, recorrendo a essas histórias, que nós tentamos agora fazer por nossa vez. Quando nós vamos analisar a existência do banquete e o símbolo que ele traz perante a humanidade, primeiro que no banquete nós nutrimos o nosso corpo. Então ele é uma forma de sustentação da vida. Assim como a mensagem do Evangelho também é uma forma de sustentação para a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós adentramos as casas espíritas ou outros templos sagrados em momentos muito difíceis, em momentos muito conturbados da nossa existência. Quando estamos passando por uma perda muito dolorosa de um ente querido, quando a nossa situação material está apresentando dificuldades para que possamos sobreviver, quando nós temos dilemas emocionais difíceis em relação aos quais nós não conseguimos nos deslindar, a mensagem do Cristo, em especial pelo Espiritismo, nos promove esse consolo alentador. Então, de certa forma, a gente pode compará-lo a uma espécie de alimento, em que nós pegamos todos aqueles textos evangélicos e vamos separando em pequenos versículos ou em pequenos parágrafos de O Evangelho segundo o Espiritismo ou em algumas questões de O Livro dos Espíritos e extraímos dali a essência dos ensinamentos para poder aplicar na nossa vida e de alguma forma encontrarmos a saciedade que buscamos. A figura do banquete também nos mostra uma necessidade que temos de socializar, porque efetivamente nenhum de nós consegue progredir moralmente sozinhos. É por isso que nós não estamos desamparados, que nós viemos nessa vida dentro de um contexto familiar, junto com pessoas com as quais temos ou não afinidades, em relação às quais precisamos lidar com os nossos conflitos e estreitar esses nossos sentimentos de afinidade. A figura do banquete, portanto, é muito célebre nesse sentido, porque alude a uma mesa em relação ao qual dispõem-se as cadeiras e os convidados obrigatoriamente precisam exercer alguma socialização para poder conversar. Ainda que isso não seja sincero, ainda que as amenidades, as cortesias, as gentilezas possam não ser plenamente genuínas, mas o banquete suscita a socialização. E hoje nós observamos que, não obstante a nossa sociedade ser tão interconectada, nós termos diversos aplicativos que chamamos de redes sociais, que deveriam estreitar os vínculos quando nós estamos geograficamente separados uns dos outros, nunca padecemos tanto de solidão, nunca nos sentimos tão sozinhos. E em redor à mesa, a gente observa isso quando vamos num restaurante ou a outro lugar, a gente observa pessoas solitárias reunidas, às vezes imersas no seu próprio mundo, na sua própria realidade virtual, mas que fisicamente estão postas ao redor de uma mesa, confraternizando, ou pelo menos se alimentando e comendo juntas. Precisamos refletir se é isso que nós queremos para a nossa ceia de Natal. Porque a ceia de Natal é justamente um momento em que nós nos aproximamos geograficamente para tocar mais perto os corações uns dos outros. E para isso nós não precisamos de dispositivos móveis, nós não precisamos de nenhum artifício. Jesus escolhe a simplicidade para nascer, não por acaso, para que cada um, dentro dos seus recursos disponíveis, dentro das suas condições, mesmo de extrema penúria, pudesse se identificar. Se o meu Messias nasce pobre, não tem direito sequer a um berço, eu, mesmo pobre também, tenho condição de compreender a sua mensagem. E é também por isso que a mensagem dele é tão simples,
que Ele não explica os seus saberes utilizando vocabulário escorreito, palavreados difíceis, porque a sua mensagem deve ser acessível a todos. E é isso que deve significar a nossa ceia de Natal. Acessível a todos. Sem que nós possamos estabelecer muros em relação aos nossos familiares. As rusgas, que podem ser muito justas, que pelo menos naquele momento nós possamos nos apresentar com os corações abertos, para tentar esquecer. Porque talvez a pessoa que nos feriu já seja outra pessoa. E a nossa mágoa ficou no passado, junto com uma imagem de alguém que já não é mais aquele ser que nos magoou. Pode ter sido diferente. E se for diferente, por que não dar mais uma oportunidade para o relacionamento? Ganha quem ama, ganha quem perdoa, porque não agasalha lixo mental, vai dizer Joana de Ângeles. Esses miasmas do ressentimento e da mágoa só fazem mal a quem os nutre. E nós merecemos o melhor. Nós merecemos um banquete. E para isso precisamos estar dispostos a essa convivência. O banquete, portanto, é também uma oportunidade à comunhão. Nós comungamos não apenas o assado, a salada, o arroz, o vinho, ou seja lá qual for a bebida, mas sobretudo nós estamos comungando convivência. É o nosso tempo que nós estamos dispondo para estar em contato com outras criaturas, outros indivíduos, para poder estreitar esses laços de afetividade. Precisamos, portanto, aproveitar também para aprofundar diálogos. O diálogo é um mecanismo excepcional para dizer aquilo que nós sentimos. E quantas vezes as incompreensões, as dissidências, os rompimentos não são feitos por falta de diálogo. Pelo fato de eu não ter exteriorizado como eu me senti com base em uma ação do outro. Pelo fato de eu não ter revelado quais foram as emoções que uma palavra, um ato, ou um não dito do outro me causou. Nenhum de nós tem bola de cristal. Infelizmente ainda não conseguimos alcançar a profundidade psíquica que Jesus tinha, de ao se aproximar das criaturas, vasculhar. Eu não sei, não faço a mínima ideia de como ele conseguia, mas as criaturas se aproximavam ou nem se aproximavam ainda e ele já conseguia adivinhar-lhe as intenções. Em diversas partes do Evangelho ele dá provas disso, adivinhando os pensamentos dos outros. A gente ainda não tem esse poder, chegaremos lá, mas ainda não. E já que não podemos adivinhar, fazer suposições ou deduções a respeito do que o outro pensa ou de como o outro é intimamente, que nós possamos conversar. Porque as palavras definem e evitam essas dissidências. E aí, meus amigos, falamos muito sobre o banquete, sobre a ceia, mas como prepará-la? Como nos preparar para esse grande momento, já que é um momento tão especial, em que nós comemoramos o natalício do nosso Mestre, mais importante do que todos os apetrechos, todos os presentes, arrumar a casa, nós precisamos arrumar os nossos sentimentos íntimos. Recordemos o diálogo de Jesus com Maria e Marta. Marta arrumava a casa para mais tarde receber os seus convidados, porque o Cristo demorava-se no seu recinto e diligente, arrumava uma coisa aqui, outra coisa ali, com muita atividade e pouca atenção em relação à conversa que Jesus travava com sua irmã Maria. E ele vira-se para ela e diz: Marta, Marta, tu te inquietas por muita coisa, mas em verdade eu te digo que pouca coisa é necessária, uma coisa só é necessária. Ele fala para nós. Na ceia de Natal, às vezes nós nos inquietamos por muita coisa, por preparar a casa para receber os nossos familiares, arrumar amigo secreto, colocar a melhor toalha na mesa, preparar todos os ingredientes do nosso banquete, muito justo. Realmente a confraternização merece algo especial, mas
Não nos esqueçamos, pouca coisa é necessária. Apenas uma, em verdade, é necessária. O nosso coração receptivo para acolher a nós mesmos em primeiro lugar. Porque às vezes nós não nos desculpamos pelas nossas faltas. E a mágoa e ressentimento que temos para conosco, acabamos projetando nas outras criaturas que nada tem a ver com os nossos conflitos internos. É por isso que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, porque eu preciso primeiro me resolver com todas as minhas inquietações, ter uma conversa franca com Deus antes de sentar-me à mesa para confraternizar com os meus. Uma coisa apenas é necessária, a nossa harmonia íntima, e nós não podemos permitir que ninguém a roube, não podemos outorgar esse poder imenso sobre a nossa personalidade, sobre as nossas emoções a mais ninguém, porque Deus nos conferiu essa chave, a chave do livre-arbítrio, para que nós pudéssemos ser os responsáveis por tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que sentimos e também o que fazemos. Uma só coisa necessária, o amor. Esse sempre será indispensável. Não obstante as guerras de ódio, os conflitos que nós vemos na nossa sociedade, os feminicídios, os crimes de pais contra filhos, a inversão de valores familiares, uma só arma pode ser utilizada pelos cristãos, que é o amor. Não podemos desistir jamais disso, meus amigos. Nem no banquete da ceia de Natal, nem em nenhum dia das nossas vidas. Então, mais importante do que o que preparar é a quem servir, porque do que adianta preparar um banquete farto, faustoso, se nós não temos com quem comer? Do que adianta nos arrumar para uma celebração divina, se nós não temos essas relações com as quais dividir esses momentos tão especiais? Por isso que nós precisamos, portanto, lançar os convites àqueles que vão se reunir conosco. Jesus lançou-nos os convites. Há quantas centenas de anos, há quantos séculos Jesus vem nos chamando para essa celebração da ceia, para essa celebração do seu nascimento, da sua vinda, dessa mensagem de amor excelso que Ele nos convida a viver. E será que nós já temos ouvidos para ouvir suficientemente esses apelos que até hoje ecoam? Se nós temos, vamos fazer desse banquete uma festa harmoniosa. Não obstante as dissidências, as contrariedades, as diferenças, que pelo menos por um instante nós possamos colocar-nos no lugar ao outro, tendo empatia, uma palavra muito corriqueira também na nossa sociedade, de colocar-se no lugar do outro e tentar pensar, por um instante que seja, como ele se sente. Que às vezes por trás daquela agressividade incomum tem um grande sofrimento psíquico e eu posso ser a primeira a ajudá-lo, doando os meus ouvidos e o meu tempo para que ele possa, porventura, falar de como ele se sente. Mesmo que ele me responda de uma forma ríspida, se nós somos cristãos, nós temos o dever de amá-lo. E a mensagem toda do Cristo é de um amor que nos tira da zona de conforto. Um amor que não busca compreensão. Um amor que se estende mesmo em relação àquele que me bate a face, que me fere, que me detesta. Porque se cada um de nós somos livres para ter as emoções e desenvolver os sentimentos que quisermos, nós também somos livres para amar ou para odiar. E ainda que o outro me odeie e me deteste, ache que eu sou a pior das criaturas, espalhe calúnias e maledicências em relação ao meu nome, que me importa? Se perante a minha consciência, se perante a consciência de Deus, eu consigo dormir e estou ciente de que faço tudo o que posso dentro das condições em que eu me encontro para viver esse evangelho que digo abraçar. Vamos dar ao outro a oportunidade dele ser quem ele quiser, mas a nós sejamos severos, severos aqui no bom sentido, severos no sentido de vigilantes, severos no sentido de conscientes, de responsáveis,
pelo que nós pensamos, não permitindo que nenhum sentimento de vingança, de inveja, de maledicência seja agasalhado pelo nosso mundo íntimo. Porque convites nós teremos, não apenas no Natal. Sabe aquela prima? Menina, olha lá a roupa da outra. Há 3 natais a mesma roupa. Menina, que absurdo! Vamos dar o nosso melhor sorriso cristão, olhar com os olhos de doçura e colocar outro assunto. Menina, você já viu que beleza essa árvore de Natal? Que fartura, que maravilha esse momento aqui. Todo mundo reunido para comemorar o nascimento de Jesus. É assim, meus amigos, com paciência, com resignação, com amor, que a gente vai vencendo cada um desses convites perniciosos que estão se enredando e assediando todos nós. Nós somos antenas psíquicas, receberemos as influências como ondas eletromagnéticas que iremos captar, mas somos nós que escolhemos o que vamos vitalizar. Como numa TV, em que a gente vai pulando de canal até escolher um programa com o qual a gente se afinize ou que nos cause simpatia, que a gente queira assistir. Assim também nós podemos fazer com os nossos pensamentos todos os dias da nossa vida. E na mesa, que nós nos preocupemos antes de vestir a nossa melhor roupa, a vestir os nossos melhores sentimentos. Sempre me causou forte impressão, na parábola do festim de bodas, a túnica nupcial. Tem uma interpretação de Arthur Valadares, um confrade espírita nosso, que ele diz que essa túnica nupcial é ornar o nosso espírito de virtudes. E eu acredito particularmente que ele esteja certo. Nós passamos reencarnação após reencarnação com esse objetivo, alcançar o nosso aperfeiçoamento moral. Colecionamos alguns equívocos, faz parte da marcha evolutiva, mas nós também temos conquistas que são nossas, que vão nos embelezando, que vão amplificando o nosso potencial luminoso. Sabe, na literatura mediúnica, quando os espíritos relatam a luminescência de um determinado benfeitor espiritual, que consegue aclarar as sombras e os ambientes, aquela luz potente é amplificada pelo nosso sacrifício íntimo, por todas as vezes que nós agimos com abnegação e devotamento, por todas as vezes que nós fizemos o bem e a caridade sem buscar retribuição. E é essa túnica luminosa que nós podemos vestir também na nossa ceia de Natal. Quando nós fechamos os nossos ouvidos a cada maledicência e comentário impuro, quando nós fechamos os nossos olhos aos defeitos para ver apenas as qualidades, quando nós preservamos a harmonia e colaboramos com a paz, mesmo com os convites de dissensões e de desarmonias, nós estamos costurando mais um pedaço dessa nossa túnica nupcial luminosa. E por fim, tendo preparado todo o nosso banquete, tendo vestido o nosso espírito de virtudes, tendo nos colocado à disposição para confraternizar, cumpre refletir sobre quem nós vamos convidar. Porque, convenhamos, se é uma festa especial em que nós vamos comemorar o nascimento do nosso Salvador, nós não podemos chamar qualquer pessoa. Precisamos eleger bem os nossos convidados. No Evangelho de Lucas, no capítulo 14, ele vai dizer: ao dares um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que eles não te convidem por sua vez e não te retribuam com o mesmo modo, disse Jesus. Mas como assim? Se nós estamos falando tanto em ceia de Natal como oportunidade de confraternizar com os nossos semelhantes, com os nossos familiares, como é que Jesus nos diz que nós não devemos, ao dar um almoço ou jantar, convidar aqueles com os quais nós temos que travar contato? O que Jesus está querendo dizer? Tem algumas falas do Cristo que a uma primeira vista nos parece muito estranha. Parece inclusive que ele queria romper os laços familiares. Vindo do Salvador,
nós não podemos chegar a essa conclusão apressada. Jesus aqui mais uma vez faz o convite à renúncia. Quando deres um almoço ou jantar, sede feliz por dar, não por receber. É por isso que ele sugere que nós não procuremos os nossos amigos, porque os nossos amigos nos amam, os nossos amigos têm afinidade para conosco e os nossos amigos vão tentar retribuir do mesmo modo. Assim como nós fizemos uma gentileza em relação a eles, eles também, por sua vez, naturalmente serão gentis para conosco. Mas a mensagem do Cristo, mais uma vez repito, visa nos tirar da zona de conforto. O Cristo nos convida a reaver os nossos equívocos e os nossos conflitos num ambiente tranquilo, como um almoço, um jantar ou uma ceia. É por isso que nós temos que convidar aqueles que não têm como nos retribuir, aqueles que provavelmente podem inclusive nos magoar e nos ferir. Mas como que nós daríamos uma festa para convidar pessoas com as quais nós não temos afinidade? Como seria possível, como seria humano que nós fizéssemos isso? É simples. É só a gente amar sem buscar retribuição. Ainda que nós amemos o nosso filho, colocamos ele no mundo, fomos co-criadores com a divindade, agasalhando ele no nosso ventre para as mães por 9 meses e criando-o junto com o seu pai, dando todo o amor, acumulando de bens imateriais, noites em claro, preocupações. E ele, quando crescido, nos ignora. É profundamente ingrato para conosco. Não reconhece nada do que nós fizemos. Perseveremos no amor. A grande questão é que nós somos apressados. Às vezes, quando nós fazemos o bem a alguém, queremos recolher naquele exato momento a recompensa. Mas lembremos que tal uma semente, a semente é depositada no solo, germina e vai se desenvolvendo até dar as pequenas folhas, as primeiras folhas. Cresce mais um pouco e daqui a pouco já se abrem flores e mais tarde os frutos. Mas todo esse processo leva tempo. Há sementes que não germinam no momento em que nós depositamos na terra, que precisam esperar uma estação mais propícia, condições ambientais, sol, vento, chuva, só Deus sabe o momento de que cada um de nós iremos florescer. O nosso trabalho, meus amigos, não é de ceifar, de colher, é de semear. A nós foi dado o mistério elevadíssimo de sermos semeadores do amor. Onde quer que a gente vá, que nós possamos deixar os nossos sorrisos gentis, os nossos atos de caridade, os nossos pensamentos elevados. Recolheremos isso, mais cedo ou mais tarde, mas no tempo que não é o nosso tempo cronológico, que não é o tempo das nossas expectativas, mas é o tempo divino. Precisamos nos conscientizar disso. E nos conscientizando disso, fica fácil amar sem retribuição. Porque no próprio exercício da ação de caridade, nós já recolheremos o nosso benefício. É fazer o bem e do próprio bem nós extraímos a recompensa para fazer mais bem ainda. Essa é a proposta de Jesus. Que nós não nos preocupemos com as opiniões dos outros, com os agradecimentos, com os aplausos, mas nos preocupemos sempre em dar, muitas vezes, de nós mesmos, para que possamos nos entregar nesse serviço elevado, esse exercício do amor. E mais para frente, no próprio Evangelho de Lucas, Jesus continua: pelo contrário, quando deres uma festa, chamai os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos. Feliz será então, porque eles não têm com o que retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. Jesus utiliza uma figura muito forte para falar da não retribuição. Ele coloca a mensagem dos pobres que têm ausência de recursos financeiros e que, portanto, não podem retribuir com mais uma festa para nos dar.
ele fala sobre os estrupiados que não têm nem uma forma mais elegante de se vestir, que se apresentam aos farrapos, mas que mesmo assim se sentem agradecidos pela nossa festa, mas que não podem nos retribuir. Fala dos coxos e dos cegos. É interessante a figura que ele utiliza. O coxo é aquele que tem uma determinada defecção no seu membro, que manca. O cego é aquele que não consegue enxergar. Imagine um cego chegando numa ceia natalina pomposa. Infelizmente, ele não consegue apreciar todas as cores, toda a diversidade de pratos, toda a ostentação. Lembra que nós falamos no início que o banquete, principalmente pelos gregos e romanos e também pelo povo hebreu, eram feitos pela aristocracia como símbolo de prestígio? Os cegos não conseguem apreciar toda essa ostentação, apenas se alimentam e se saciam com o alimento que lhes falta no estômago. Por isso, também por isso, eles não têm como nos retribuir. Mas esses pobres, estrupiados, coxos e cegos também podem ser aqueles irmãos nossos que vivem no opróbrio da miséria. Que felicidade, meus amigos, quando nós podemos sair das nossas casas, nem que seja por algumas horas, para estar mais próximos do sofrimento dessas pessoas. Nós vemos um olhar se acender. Muitas vezes eles não se acham nem dignos de nos elevar o olhar. Veja que coisa. Nós que somos às vezes mais miseráveis do que eles, e vemos o olhar deles se acender porque Jesus enviou um instrumento para aplacar um pouco da sede e da fome pelas quais eles passam. Mas os cegos e estropiados também podem ser os nossos próprios familiares, os pobres de compreensão, que às vezes estão na figura do nosso marido, do nosso filho, do nosso irmão, do nosso pai, da nossa mãe. Os estrupiados de mágoas, porque a mágoa e o ressentimento fere e acaba fazendo com que as nossas emoções sejam completamente desmembradas, como se faltasse mesmo um pedaço. Os coxos de orgulho, porque infelizmente quem não experimenta um laivo sequer de humildade não consegue ser inteiro. O orgulho leva a gente a um ponto bem alto e nos deixa lá sozinhos, abandonados por todos. Ou os cegos de entendimento. Ainda que aqueles que sejam parte da nossa família não consigam compreender a nossa dedicação, mas você é muito besta, acordando cedo para ir nas ruas, só vive na casa espírita, não consigo compreender como alguém abraça essa doutrina que faz apologia ao sofrimento. Eu já ouvi isso, que nós entendamos que por hora eles não conseguem compreender, não conseguem colocar os olhos para ver além desses sacrifícios, não conseguem perceber o que nós já percebemos, da nossa destinação imortal como espíritos, de que essa estada nossa no planeta de provas e expiações é apenas um breve instante da nossa vida e que essa dedicação mais mínima possível que nós fazemos é a certeza, é a esperança que nos move em dias melhores, em dias mais felizes. É por isso que Jesus faz referência a nós sempre procurarmos dar sem obter essas retribuições. E aí, meus amigos, nós também entramos no item que foi analisado por Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 893. O nosso insigne codificador pergunta às entidades angélicas: qual o mais sublime, a mais sublime das virtudes? E os espíritos vão dizer: todas as virtudes têm o seu valor, mas nós destacaríamos o desinteresse pessoal. Quando Jesus nos convida a fazer um almoço ou jantar e não convidar os nossos amigos ou aqueles que nós temos a certeza que vão nos retribuir, Ele também faz um convite para que nós passemos a agir com desinteresse pessoal, sem buscar retribuição por nenhum de nossos atos. E aí, enquanto Jesus dava esses ensinamentos, e eu fico imaginando a cara das pessoas,
Porque hoje, passado mais de 2000 anos, mesmo com todos os recursos que nós temos, mesmo com o Pentateuco kardeciano, com as interpretações claras dos ensinamentos de Jesus, essa mensagem ainda nos causa um certo desconforto e para nós é muito difícil viver o Evangelho na sua plenitude. Eu fico imaginando como aquelas pessoas não receberam por primeira vez todos esses ensinamentos. E dentre os que estavam ouvindo, um deles se levantou e disse: "É, mestre, feliz daquele que tomar refeição no reino de Deus." Veja que desde aquela época já haviam almas sensíveis para perceber que esse banquete que Jesus nos propicia, que Deus nos convida para que possamos confraternizar juntos, é a melhor coisa, é o melhor momento pelo qual nós podemos ansiar. Mas para esse banquete, o que é necessário? Por que será que nós ainda somos tão relutantes para viver os ensinamentos de amor que Jesus nos proporcionou? Por que para nós é tão difícil dar a outra face quando nos batem em uma? Por que a mensagem de amar os adversários, de orar por aqueles que nos perseguem, que nos querem mal, ainda é algo tão pouco vivido, tão pouco vivenciado na nossa sociedade? Por que a mensagem da caridade, em especial em dezembro, nós vemos com uma grande quantidade de pessoas engajadas nesse mistério, mas é uma mensagem ainda muito esquecida nos outros meses do ano? O que é que nos afasta por viver esses ensinamentos? O que é que nos aprisiona? O que é que nos distancia disso? Jesus explica, e explica com uma parábola. Ele vai dizer: um homem dava um grande jantar e convidou a muitos. À hora do jantar, enviou o seu servo para dizer aos convidados: "Vinde, já está tudo pronto." Mas todos, unânimes, começaram a se desculpar. Ele narra uma parábola que nos lembra muito a parábola do festim de núpcias, em que um grande rei, para celebrar as núpcias do seu filho, decide dar uma festa e pede que os seus servos chamem os convidados. E os convidados se desculparam e se excusaram para não ir. E cumpre a nossa reflexão. O que nos leva a agir com indiferença em relação a esse convite? Quem em sã consciência recusaria um convite real? Um convite de tanta ostentação, em que nós poderíamos sair saciados e felizes. Talvez não seja conveniente no momento. Às vezes nós sabemos aquilo que é o certo a fazer, mas nós vemos todo mundo, isso ocorre muito nas relações de trabalho, nós vemos todo mundo agindo por outro caminho. Às vezes a gente também quer garantir o nosso emprego e a gente acaba negociando as nossas convicções íntimas pelas conveniências dos poderes transitórios, do trabalho em relação ao qual nós tiramos o nosso salário para sustento das nossas famílias. A gente opta por não seguir exatamente o certo. É o caso típico de Pilatos, que pessoalmente não tinha absolutamente nada contra Jesus, mas lava as mãos porque as conveniências políticas e sociais fariam com que ele tivesse muito mais a perder o absolvendo do que o condenando. Então ele lava as mãos, deixa para o povo escolher. E Luziane Bahia, uma confreira nossa, diz: lava as mãos e mancha a consciência, em relação, uma culpa em relação à qual ele não conseguiu se deslindar. Muitas vezes a gente não quer aceitar o convite porque a gente acha que não merece. No fundo, vai dizer Joana de Ângeles, a alma imortal carrega uma culpa por conta das suas imperfeições muito antigas e supõe que aqueles crimes são imperdoáveis e acha que não merece. Um certo dia, saía com um grupo para distribuir mingau nas ruas e apareceu um mendigo em condições deploráveis, todo rasgado. E nós tínhamos algumas roupas no carro e aí nós pegamos e demos a ele.
E aí nós vimos depois que ele largou a roupa limpa, nova, perfeita, no chão e continuou rasgado. Na semana seguinte nós tínhamos um roteiro que a gente faz com certa frequência, nós fizemos a mesma coisa. E ele largou a roupa limpa no chão e continuou rasgado. Eu jamais pude entender isso. Eu jamais pude compreender qual a motivação daquele sujeito para agir daquela forma, até que eu li uma mensagem de Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles vai explicar exatamente isso. Ô alma querida, não entende que sois uma alma imortal e que já passaste por muitos desafios e que em alguns desses desafios erraste profundamente, e por já ter tido uma consciência clara do teu erro, se pune e acha que não merece. Achar que não merece andar com uma roupa limpa. Achar que não merece a assistência de alguém que vem para te ajudar. E a gente, na nossa ignorância, às vezes julga o outro. Meu Deus, mas é um mendigo pobre, mas prepotente, que não quer auxílio. Oh, meus amigos, a alma humana tem segredos que só Deus conhece. Por isso, o não julgueis. Porque a gente não conhece a realidade íntima de todos nós. Então, muitas vezes nós achamos que não merecemos. E mesmo diante de uma oportunidade desse banquete divino, de confraternizar com Jesus, nós recusamos e postergamos o convite. Mas saibamos, todos nós merecemos. Depois de ler Paulo e Estevão, não há como alguém se punir eternamente por algum crime que tenha cometido. Porque nós vemos com aquela obra que nenhum crime é irreparável. Que mesmo alguém que se dedique na sua sandice a assassinar os outros, com o poder nas mãos, pode se converter no maior apóstolo do cristianismo de todos os tempos. Assim também ocorre conosco. Não obstante os nossos erros, sempre teremos chance. Essa é a bênção da reencarnação. Sabemos que ainda temos algum tempo, embora não saibamos quanto, que possamos aproveitar. Esse tempo pode acabar ao fim dessa palestra. Não quero deixar ninguém desesperado, mas é bom a gente aproveitar as oportunidades. Pode ser que a gente nem chegue na ceia de Natal, mas pode ser que ainda tenhamos mais alguns anos pela frente. O tempo é um dom precioso de Deus. Nós sempre o perdemos. Amanhã irá nascer um novo dia, mas os segundos e os minutos serão outros. Por isso nós precisamos aproveitar sempre cada uma dessas oportunidades. Fechando essa parábola. O Senhor, então, perante todas as negativas dos convidados, disse ao seu servo: vai pelos caminhos e trilhas e obriga as pessoas a entrarem, para que minha casa fique repleta. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que haviam sido convidados provará o meu jantar. Numa leitura superficial, a gente também imaginaria: que pessoa rancorosa. Tudo bem que ele preparou a festa, chamou os convidados, teve todo cuidado, teve prejuízo, né? Gastou dinheiro para dar a festa. Mas o pessoal teve lá seus motivos para se desculpar, para não ir. Dizer também que ninguém entra a ponto de deixar a sua casa abarrotada de gente para não permitir que os convidados verdadeiros se arrependessem e agora pudessem entrar, é porque cada um de nós temos o nosso momento. Nós vimos para essa existência e agora é o nosso momento. O tempo presente é o tempo que nós dispomos para poder semear o que vamos colher no futuro. Então, os chamados, eles são dados e nós temos um tempo para ouvi-los, mas precisamos também aproveitar a oportunidade. Esses pobres, estrupiados, coxos, que o Senhor convidou, já que os primeiros convidados não puderam aceitar, com certeza somos nós, os trabalhadores da última hora, como vai colocar Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que tiveram muitas oportunidades, mas que mais uma vez estão sendo convocados para a construção desse reino divino. Que nós aproveitemos então, meus amigos, mais essa chance. Emmanuel,
tem uma mensagem intitulada Pela Revivescência do Cristianismo, psicografada por Chico em 1936 e que continua muito atual. Ele vai dizer o seguinte: conclamando os homens, nossos irmãos, trazemos a todos o fruto abençoado de nossas penosas experiências, asseverando a cada um que o problema da paz e da felicidade está solucionado no Estatuto Divino. Todas as nossas atividades objetivam a revivescência do cristianismo sobre a terra, de modo que um templo se levante em cada lar e um hostiário em cada coração. Veja que interessante. Nós estamos sendo convidados para sermos os reformadores. Um reformador não é um revolucionário. Revolucionário é aquele que acaba com tudo que está e reconstrói do zero ao seu jeito. Nós estamos sendo convidados a reformar para manter as bases daquilo que já existe, como o próprio Cristo fez, não vim destruir a lei. Mantendo as bases do monoteísmo da lei de Moisés, ele reforma, dando uma nova roupagem, uma nova costura, através dos seus ensinamentos de amor para a lei de Deus. Assim também nós estamos sendo convidados a reformar os nossos relacionamentos, em transformar o nosso lar num templo sagrado. E um templo sagrado não é apenas aquele que é forrado de ouro e de imagens de anjos, de santos, imagens de santos, mas sobretudo um templo sagrado é um lugar de oração. Através do Evangelho no Lar, pelo menos uma vez por semana, nós temos a oportunidade de fazer uma pequena comunhão de pensamentos e reflexões em torno dos ensinamentos de Jesus. É a forma que nós temos de manter Jesus no nosso lar. Nas nossas preces antes de dormir, nós temos a possibilidade de transformar o nosso coração no hostiário. Hostiário, na Igreja Católica, é aquele receptáculo onde se guardam as hóstias que ainda não foram abençoadas. O nosso coração tem que ser transformado num lugar onde nós guardamos os ensinamentos divinos, mas não basta guardar aqui. Os ensinamentos têm que sair do nosso hostiário para serem abençoados através das nossas ações. Que no trânsito, dentro de casa, no nosso trabalho, na ceia de Natal, em qualquer lugar que a gente vá, a gente pegue todo esse evangelho que a gente já conhece, que a gente já estuda e pratique na medida das nossas possibilidades. Não precisa ser através de palestras, mas através dos nossos sorrisos de compreensão, dos nossos gestos gentis, da nossa paciência. Tudo isso são pequenos ensaios que começam com um respeito nas relações para viver essa grande mensagem que o Cristo nos preserva. Então, meus amigos, respondendo à pergunta, qual o banquete que devemos oferecer a Jesus no Natal? Acredito que todos nós já saibamos a resposta, antes mesmo de vir para cá. Que esse banquete sejam os nossos bons sentimentos, não apenas no Natal, mas todos os dias da nossa vida. Nós somos privilegiados, nós somos abençoados pela nossa existência. Vamos contar isso àqueles que ainda não conhecem a mensagem de Jesus, através das nossas ações de caridade. Que Ele nos abençoe a todos, nos cubra de coragem, de fé e de perseverança, como o nome dessa casa, perseverança e caridade, para que nós possamos sempre viver bem com todos e sobretudo com nós mesmos. Muita paz a todos.